Irmãos, nós estamos ajustando ainda para transmitir ao vivo e essa câmera não acompanha fácil, então a gente tem que ir lá, trazer ela para cá até ela regular, ajustar para podermos transmitir ao vivo a Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 29 de setembro de 2012. O pessoal está acordado. É uma bênção podermos estar reunidos e estudar a palavra de Deus. E é o que nós queremos fazer nesta manhã. E com a bênção de Deus, eu acredito que o Senhor há de edificar a sua igreja, abençoar a tua vida e iluminar aquilo que é necessário. Vamos orar mais uma vez a Deus, pedindo que nos ilumine. Ó Deus, tremendo é o Senhor, e nós reconhecemos que precisamos de Ti. E pedimos, ó Deus, que o poder do Teu Espírito atue em nossas vidas, dando a compreensão da Sagrada Escritura. Mas não queremos somente compreender, Deus, nós queremos viver. Porque caso contrário, Deus, estaremos incorrendo naquilo que diz Tiago, enganando a nós mesmos, sendo apenas ouvintes e não praticantes. Nós queremos, Deus, ser praticantes da Tua palavra, para desfrutar de todo o melhor do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. E afasta tudo que possa, nesse momento, na vida dessas pessoas que estão aqui, daqueles que acompanham, toda influência que tenta gerar distração, afastar o pensamento da Tua palavra. Aplique ao nosso coração, em nome de Cristo. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto que geralmente é bem incômodo para alguns. Para mim nunca foi. Eu sempre tive dificuldade, facilidade de tratar desse tema. Nós vamos tratar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Como que fica a questão da contribuição cristã? Quando falamos contribuição, não é só dízimo e oferta. É a forma como você tem sido generoso ou não em administrar as coisas que Deus te dá e compartilhar as bênçãos recebidas. É muito importante entender isso aí. Não são poucos os cristãos, até sinceros, que por desconhecerem os princípios bíblicos da contribuição, acabam, na sua ignorância, falando coisas que não são verdadeiras contra Deus. Falando como se o contribuir não fosse de Deus, e que a igreja não precisa de nada, de que a igreja é rica, e isso e aquilo. E tem várias outras frases. Mas uma coisa é certa, a Bíblia ensina que devemos contribuir. Os desvios, os erros, nunca vão anular a verdade. A verdade é a verdade. Então vamos adiante. Vamos ler o texto da palavra de Deus, depois caminharmos passo a passo na compreensão do que ela nos ensina. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância,
tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim o leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que uns tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova de vosso amor e de nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Amém. Vejamos, irmãos, o que esse texto nos ensina sobre a forma que a Bíblia mostra da contribuição cristã. Vamos entender primeiro o contexto. O que estava acontecendo naquela região? Havia muita fome. Começou a haver perseguição. Judeus foram expulsos de Roma. Então aquela região estava passando por dificuldades. Os judeus foram expulsos de Roma. Os discípulos enviaram ajudas para eles. Paulo tinha sido exortado a lembrar também dos pobres. E aqui, diante desse contexto, a gente repara o quê? Que havia uma necessidade por parte daqueles que converteram de terem as suas necessidades básicas supridas. Se vocês se recordam, no livro de Atos dos Apóstolos, quando foi instituído os diáconos, o que estava acontecendo? Uma dificuldade na distribuição do auxílio. Eles acusavam que as viúvas de alguns recebiam amparo, as viúvas de outros não. Aí não se trata de viúva pobre ou viúva rica, trata de todas que eram necessitadas. Não é para levar lá uma cesta básica para a viúva que morava num palácio. Não é isso. Estou dando um exemplo, não é desse jeito que era feito na época. Mas também não é para deixar uma viúva que não tem ninguém que ampare, sem o necessário para se alimentar, para viver. Um exemplo, foi por isso que foi instituído os diáconos. Tanto é que a palavra foi o quê? Quanto a nós, vamos dedicar a palavra e a oração. E os diáconos, a assistência aos santos. Bom, extremos a serem evitados.
aqui tem dois extremos que volta e meia a igreja corre. Primeiro, não vamos falar disso não, que incomoda a igreja. Não vamos falar de dízimo, não vamos falar de oferta, porque tem aquele irmãozinho lá que já falou que não é dizimista e pronto, e que não vai ofertar nada, coisa nenhuma, e ele pode ficar chateadinho e sair da igreja. Você ficar chateadinho e sair da igreja porque ouviu a verdade e entendeu a verdade, na verdade não entendeu, né? Porque se tivesse entendido não tinha saído. Então, um dos problemas, dos extremos que acontecem, são os líderes evitarem de falar desse assunto. Não vamos falar não para não incomodar. O outro extremo é desvirtuar. Tudo na igreja é dinheiro. Só falar em dinheiro. E olhar vocês somente como alvos de arrecadação. Também é outro erro grave. Então, o primeiro extremo, não fala nada. O segundo extremo, tudo é oferta, tudo é dinheiro. Aí também é outro perigo. Nós não queremos cair nem em um e nem no outro. Nós queremos ensinar o que a palavra diz, porque está escrito aqui. Então vamos pensar o que é essa filosofia cristã de contribuição. A contribuição do cristão é uma graça de Deus concedida à igreja. Olha o capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus deu um privilégio para eles, um presente para eles. Que presente? O presente deles contribuírem. Olha que interessante, é uma graça de Deus poder contribuir. E eles entenderam isso. Mas pensemos, essa contribuição, ela tem seus paradoxos, ela tem seus lados, parece assim, opostos. Olha o que diz no verso 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Tribulação versus alegria, profunda pobreza versus grande riqueza. Como explicar isso? De forma simples, irmãos. Eu já cheguei a ver no ministério pastoral pessoas vivendo às vezes até menos de um salário mínimo e com um coração extremamente generoso. Era sempre o primeiro a tentar suprir a necessidade do outro. Então, na tribulação que ele passava, na dificuldade que ele passava, ele tinha a alegria de contribuir para que os outros tivessem menos tribulação, mesmo diante do que ele estava passando. E reconhecendo que tinha pouco, se sentia rico diante de Deus, de poder ajudar. Eu lembro até hoje de irmãozinhos numa comunidade rural que eu trabalhei em Alto Paraguai, chamada Brumado. Eles viviam da venda de farinha de mandioca. Então, quando vendia farinha de mandioca, muito bem. Quando não vendia, vivia da caça, pegava lá uma anta, um porco do mato, um peixe. E era assim a sobrevivência. Mas tinha irmãos que tinham uma generosidade muito grande. E a primeira vez que eu dormi lá, eu assustei, que eu dormi num galpão aberto, eu sabia que tinha onça numa rede. Aí depois que eu fui entender, se a onça viesse, os cachorros davam alerta, mas eu demorei para dormir aquela noite que só. Aí depois fui perdendo medo, e possivelmente eu devo ter cruzado com muitas onças que Deus fechou a boca. Eu não lembro de ter visto, mas de ter visto rastro e cheiro eu lembro. Porque a onça desce um cheiro forte onde ela passa. E patas, umas patas diferentes daquela pata de cachorro. Mas voltando, esses irmãozinhos tinham dificuldades, pobreza, mas tinham grande alegria de contribuir. E era interessante isso, e contribuíam com grande alegria mesmo. Pois bem, a contribuição cristã, ela é transcendente em sua oferta. O que significa isso? Quando eu falo de contribuição cristã, é algo acima do que aquilo que você dá. Um exemplo.
Tá, mas R$100 e não me enche a paciência não, pastor. Faz o que quiser. Entendeu? Ah, estão pedindo logo, vamos lá dar R$1 para não encher o saco e não achar que ele não contribui. Outro exemplo. Poxa Deus, que privilégio poder ajudar aquela pessoa, aquela família, aquela igreja. Então vou colaborar com isso aqui que o Senhor me deu. Olha a diferença. Por isso que eu falo que é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que um produto. Ela transcende, ela está acima do que é material. Um coração agradecido. Um coração agradecido e quebrantado. Um coração que reconhece as coisas que é de Deus. A minha irmã mesma está falando aqui. Ó. Um coração agradecido. Exatamente. Que ele usa os seus bens para prestar louvores a Deus. E não somente para desencargo de consciência. Toma cuidado. E não somente para desencargo de consciência. Ah, para ninguém falar que eu não fiz nada, deixa eu fazer alguma coisa. Na disposição voluntária deles dar, além do esperado. Olha o verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Sinceramente, as maiores ofertas que eu já vi na igreja vieram das pessoas que menos tinham. Eu me recordo até hoje, vamos dar o exemplo do seu Juca, aposentado, com dificuldade, mas ele vinha, ajudava a carregar a igreja, ajudava a cuidar. Se tinha mutirão, estava eu e ele lá, mutirão de 2. Eu ficava feliz de ver aquele irmão vinha de longe a pé, às vezes irmãozinho do lado da igreja, com carro, recursos não vinham. Então, além do esperado, eles contribuíam, mesmo quando não era solicitado. Ó, não estou pedindo, mas você vê que está precisando, eu vou esperar pedir? Peraí, se eu vejo que está precisando, é lógico que a gente não vai na casa de alguém para ver essas coisas. Mas teve casos que eu fui e vi que estava precisando, eu não ia esperar pedir. Já acionei a igreja para ele levar uma ajuda. Agora, quando a gente não sabe, também não dá, né? Tem esse detalhe. Uma vez o irmão dizia, o pastor estava precisando, a igreja nunca me ajudou. Eu falei, mas a gente não estava sabendo, filho. Eu sei, mas o irmão assim, cobrando que a igreja devia ter ajudado de uma coisa que ele não sabia. Aí também não vale. Eu me recordo até hoje, a gente saía para levar uma cesta básica lá em Alta Floresta. E a gente tinha um propósito de ir numa casa. E chegamos naquela casa, a gente viu uma turma assim meio da preguiça, né? Dentro das 10 da manhã, uma turma de 5, 6 cavalão mais forte que eu, jogando carteado naquela. Presta atenção, aí também não, né? A gente foi procurar a pessoa não estava lá. Aí resolvemos não deixar. Aí oramos, falando, Deus nos guia, aonde devemos levar esse alimento. A gente não quer voltar com ele para casa, sabendo que vai ter alguém que vai estar precisando. E Deus incomodou o nosso coração de parar numa casa, parando, batendo palma. Vocês estão precisando de alguma ajuda? Glória a Deus. Verdade, não. Tinha acabado a comida naquele dia. Não sei quem é, não lembro o endereço. Deus criou para a gente levar naquela casa, não era naquela outra que a gente queria. Então Deus guia também, né? Mas eu falo assim, entre os irmãos, às vezes haver necessidade e a gente não souber. Então não tem como dar assistência. Mas o que é necessidade? Ó, necessito fazer uma viagem para Paris para se estressar. Vocês também, né, irmão? Você também, né? Todo mundo quer viajar. Eu estou com uma necessidade de ir até Nova York para comprar umas roupinhas. Isso é necessidade? Não, irmão. Ah, pastor, você me empresta um dinheiro aí? Porque a minha filha precisa ir nessa viagem de turismo. Tadinha, senão ela vai ficar depressiva. Turismo para onde? É um turismo ali em Londres, mas já volta. Você percebe?
O que é necessidade? O que comer, o que beber, o que vestir. Isso é necessidade. Um remédio que às vezes a pessoa não tem condição e que é necessário. Entendeu? Então a igreja tem que ter um critério também. Não é o que a pessoa chegar aqui falando o que precisa que a igreja vai reunir e vai entregar. Já teve irmãozinho que a gente fala não, e ele fica meio chateadinho, mas peraí, filho, não é assim. Ah, a igreja não faz empréstimo? Não, a igreja não é banco, não. E outra coisa, a igreja não pode cobrar juro e o governo proíbe a igreja de emprestar. Não pode. Quem empresta é banco. Na igreja não tem como ceder 10 mil para comprar meu carrinho? Não dá, filho, peraí. Ah, mas os pastores não pegam dinheiro da igreja? Não, na nossa não. Ouviu? Não. Na nossa ele pegar o centavo e apanha tanto. Apanha que eu falo em termos de concílio, né? De fiscalização em cima. Então vamos adiante. Na disposição voluntária de dar, além do esperado, e mesmo quando não era solicitado, até a vida e não só o dinheiro. Olha, se eu pudesse, eu dava minha vida por vocês. Era o que os da Macedônia estavam falando. Eles falaram, foi além do esperado. Então, o que queremos dizer com isso? Que a contribuição cristã está acima da questão do dinheiro, da oferta. É na disposição voluntária de dar além do esperado, mesmo quando não era solicitado, até a vida, e não só dinheiro. Mas vamos adiante. A contribuição cristã é progressiva em sua prática. Ela faz assim, ó. Ah, pastor, eu estava ofertando. Aí senti no coração de ofertar cada vez menos. Não, ela é progressiva. Porque eu vou falar um negócio. Tem coisa que só você fazendo para experimentar. Aquela palavra que mais bem-aventurado é dar do que receber, só na prática você experimenta. De ouvir você não vai experimentar. O quanto é gostoso você contribuir com liberalidade, com generosidade. E isso vai fazendo com que seja progressivo. Eu vou falar um negócio, você fica quase viciado em contribuir. No bom sentido. Vício no bom sentido. Você cria um hábito, mas é um hábito assim, é uma coisa prazerosa, gostosa, que você faz para Deus e com toda a liberalidade, sem aquela opressão, vou dar para os outros falar. Não, você faz de coração. Repare aqui o seguinte: um bom começo não é sinal de um futuro progresso. Olha o verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Vamos fazer uma campanha aqui para arrecadar um negócio. Todo mundo, eu. Olha, aí, Josué, vamos fazer arrecadação. Eu não posso. Então, houve uma intenção, mas não houve uma concretização. De boa intenção, o inferno está cheio. Vai ficar cheio de pessoas bem intencionadas. Então você repare que há um bom começo, não é sinal de que vai dar certo no final, você tem que concluir isso. Era o que aconteceu aqui, ó. Tito, começou, então agora vamos levar ao final. Vamos levar avante esse projeto. Progredir em outras áreas não é garantia de sucesso na generosidade, verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Um exemplo. Você conhece a Cristo? Conheço. Você reconhece que tudo é de Cristo? Reconheço. Você vive para Cristo? Vivo. Você entregou tua vida para Cristo? Entreguei. Deus é bom? Deus é bom. Você quer contribuir? Eu não. Então não houve um progresso em todas as áreas. E a área da generosidade tem que haver um progresso na tua vida. Por quê? Porque senão você começa a ficar egoísta, avarento.
Amor àquilo que tem, mais do que as pessoas que precisam e estão ao teu redor. Talvez você não vai conseguir resolver a fome do mundo inteiro, mas de alguém você consiga. Talvez você não vai conseguir resolver a fome e a necessidade daquela pessoa a vida inteira, mas talvez de um dia. Talvez por um período. Então perceba, ela tem que ter um progresso em qual área da tua vida? Todas as áreas você deve progredir. Não basta apenas boas intenções. Versículo 10. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isso. O apóstolo está falando aqui o seguinte: olha, no ano passado vocês fizeram um propósito, fizeram? Então agora vamos completar esse propósito. Você disse que ia fazer, Deus te abençoou, te deu condição de fazer. Por que não fez? Então percebam que há uma forma de que não fique só na intenção, mas que seja concretizado. A contribuição cristã não é resultado de pressão dos homens, presta atenção, mas do exemplo de Cristo. Olha aí o verso 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, presta atenção, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Por exemplo, ninguém deve ser constrangido. Você tem que dar, se você não dá, você vai para o inferno. Não, isso aí não. A contribuição cristã não é resultado da pressão dos homens. Dos homens aqui pode ser de pastor, de líder, de irmão, de falso profeta. Não. Se eu vou contribuir, não é por causa da pressão, mas porque eu vi que o meu Cristo, o meu Senhor em Cristo, sendo Deus, se fez homem. Se fez pobre, sendo rico. Não tinha onde reclinar a cabeça. Dormia aonde dava, comia conforme tinha, e ele tinha todas as coisas debaixo do seu poder. Ele poderia falar: apareça o banquete aparecia. Só que ele nunca fez isso. Por quê? Porque ele não fazia milagres ele mesmo, tirar vantagem da sua glória e da sua majestade. Então, qual deve ser o nosso sentimento na contribuição? O exemplo de Cristo, por amor ao próximo, resultado do exemplo de Cristo. Esses dois itens, vamos pensar nele. Bom, meu irmão, como é que você está? Estou passando uma dificuldade aí, pastor. Mas como é que está? Estou já 6 meses desempregado, acabou o seguro-desemprego, acabou o emprego seguro e está difícil. E vou falar um negócio, pastor, ele está passando dificuldade. Meu irmãozinho, faça uma oração, Deus te abençoe. Bom? Não, pastor, vai lá, não vai ter nem comida para hoje. Mas então, Deus te abençoe. Ele é assim e você é assim. Ele é assim e você é assim. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Se ele te expressou que não tinha comida nem para hoje, você tem comida lá para 10 vezes, reparte um pouco. Eu não sei quantos aqui são da roça, do interior, mas no interior é muito normal. Até eu vou emprestar aí, vizinho. Aí vinha aqueles negócios, que as transferências de cerco, de muro. Eu emprestava para o outro, supria. Dava às vezes. Eu lembro que era comum minha mãe colher ovos de galinha e repartir com os vizinhos. Mandar para alguém. Quando matava um bicho, uma galinha, um porco, mandava para o Zé, mandava para o Joaquim, mandava para a Beta, repartia. Na roça é muito comum, na roça pelo menos no meu tempo, né, era muito comum isso. A ideia de compartilhar uma coisa que você teve, por amor. Que é resultado para o cristão do exemplo de Cristo. Eu contribuo porque o meu Cristo contribuiu. Ele deixou o exemplo para que eu faça também. A contribuição cristã, ela é proporcional da sua expressão.
Verso 12. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ô pastor, quero dar uma oferta, um cheque predatado aqui, borrachudo, de 10 mil. Já sabe que não tem fim, por que está dando? Uma vez o irmãozinho queria acertar o dízimo atrasado. Eu falei, presta atenção, irmão, se você conseguir, você me avisa. Dízimo atrasado não se acerta, pede perdão e segue a vida. Você consegue acertar uma coisa de 20, 30 anos? Se você não acertou naquela época, você vai acertar hoje? Ah, fala sério. Mas pastor, o que eu faço? Você vai falar assim, Senhor Jesus, eu agi errado, me perdoa. E doravante, vai, não peques mais. Irmãozinho, você é até feliz, mas continua infiel. Não entendeu direito as coisas. A contribuição cristã é proporcional. Então o que a gente faz? Vamos pegar pré-datado de cada um aí, duplicata, para contribuir com alguém. Não é do que você não tem, não, é do que Deus te deu. Tudo bem? Ah, pastor, mas tem igreja que pega cheio de pré-datado, borrachudo. Tem igreja, estamos falando de cristão, da palavra de Deus. Naquela época tinha cheque pré-datado? Tinha passar uma duplicata 3, 4 vezes? Não, então também não tinha. Eu não sou contra aqueles irmãos que vão fazer construção e fazem um parcelamento entre os membros, mas é voluntário e é uma questão de fé, porque se você não fizer, ninguém vai bater na tua porta cobrando. Tá? Então toma cuidado com isso. Vamos adiante aqui. A contribuição cristã é proporcional da sua expressão. Deve ser vista como um privilégio e não peso. Por quê? É uma bênção que Deus te dá você entregar do que você tem. Ah, pastor, você não tem? Então você não vai entregar. Mas eu nunca tenho nada. Não, então vamos conversar. Deus esqueceu de abençoar só você? Não, vamos conversar. Lembra que outro dia eu falei isso até no culto? Falei, irmão, você está passando alguma luta assim? Vamos conversar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ver na palavra. Impossível que Deus esqueceu só de você. Deus tem uma bencinha para você. E se não tem, Deus vai te abençoar através de nós. A igreja vai te abençoar. Porque na igreja não é para ter um ter fartura, o outro tem faltura. Faltura. Entendeu? Um tem muito, o outro não tem nada. Não, é para que haja um equilíbrio. De forma que tanto aquele outro como esse tenham o necessário, pelo menos. Promove igualdade, não desequilíbrio. Então agora vamos fazer uma coleta de oferta para o pastor Hélio. Aí coletou lá 15 mil. Então aqui, pastor, para você fazer um lanchinho. Vai comprar lanchonete assim, né? Fazer lanchinho. E para quê? Não, é que é aniversário dele, quis dar um presentinho. Peraí, não, calma aí. Eu brinquei com os irmãos, não quero aquela Bugatti não, irmão. É que o valor dela era 3 milhões e 500 mil dólares. Eu falei, poxa, isso aí serve, né? Não é brincadeira, irmãos. Eu tentei fazer a conta em reais, ele ia dar uns 6 milhões. Mas acho que eles fazem 2 vezes, fica tranquilo. Presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa. O Facebook não leva muito a sério não, irmão. Aliás, você brinca um pouco para descontrair, não leva ferro e fogo não. Outro dia eu brinquei que eu estava comprando um apartamento em Camboriú, mas era brincadeira. Porque eu quis falar o seguinte, um apartamento com 4 suítes, 4 vagas na garagem. Eu falei, meu Deus, não tem nem coragem de entrar para ver, acho que eles cobram para entrar. Vou entrar para ver é milão. Vamos para a volta aqui. É para promover a igualdade e não desequilíbrio. Adiante. A contribuição cristã é marcada por honestidade em sua administração. Ai, agora pegou em nós. Ô Adilson, toma aqui uma oferta para ajudar o Zezinho. Te dou milão, chega lá 100zão. Estou falando do irmão porque eu sei que ele não ia fazer isso. Meu irmão. Ai dele, né? Depois eu falo. Você percebe o seguinte? A administração
tem que ser marcada por honestidade. Ora, peraí, se eu entrego e vejo que a pessoa está agindo correto, eu não entrego para ele não. Está agindo errado. Se eu entrego 1.000 e chega a 100, peraí. Sim, pode falar. Teve um caso, ele estava com um problema financeiro e era diário, estava com vários problemas o pessoal dele aí, por um certo tempo o pessoal evitou que ele lidasse com o dinheiro da igreja, por causa dessa situação para não constranger ele. Aí vem da junta diaconal entre eles, verem se convém ou não, mas não afastá-lo, talvez que ele se afaste. Assim, Daí evitou que ele lidasse com ele para que não houvesse essa. Né? Agora, eu oro para que Deus pese a mão se alguém roubar a igreja. Eu oro. Pese mesmo, arrebenta o cara. De forma que ele perceba que está fazendo errado. Eu vou repetir, todos nós aqui, como administradores, às vezes, da igreja, estamos sujeitos a gastar errado. Presta atenção. Eu achei o produto por 10, por 20, por 30, o melhorzinho é de 20. Aí depois eu acho aquele mesmo de 20 por 10. Isso é uma falha, mas não deliberada, de você não conseguiu achar aquele mesmo produto naquele valor. É diferente. De você pegar, ter o de 10, de 20, de 50, e você comprar o de 100 para pagar 50. Inclusive, quando eu faço parte de comissão de contas, eu pego notas avulsas e ligo para a empresa para saber se o produto é aquele e aquele é o valor. E aqui está autorizado a fazer isso. Pode pegar uma nota lá, tira ela e liga lá na loja para saber se o produto é aquele mesmo e aquele é o valor. A gente não tem medo disso. Eu faço. Porque quem não deve, não tem. Quem não deve, não tem. No nosso sistema, toda a arrecadação vai para o banco, só sai do banco a assinatura do tesoureiro e do pastor presidente, há uma comissão que fiscaliza, há uma prestação de conta. Pode acontecer uma fraude? Pode, mas é muito difícil. E quando acontece, Deus vai arrebentar um monte de gente no meio do caminho. Porque Deus é zeloso, Deus não se brinca. Adiante. Vamos lá, contribuição marcada por honestidade. Fidelidade de Paulo na sua promessa. Ele falou o seguinte: olha, eu vou lembrar dos pobres. Então ele fez um esforço. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Então Paulo foi fiel na promessa que ele fez a Deus. O propósito de Paulo era em arrecadar a oferta de forma correta, de forma idônea. O cuidado preventivo de Paulo. O que ele diz no 20? Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. O que ele estava falando? Não administrar certo, e geralmente com mais de uma pessoa. Não sei se você sabe, quando a gente vai contar a arrecadação da igreja, sempre foi 2 ou 3 diáconos. Depois vai contar de novo, é mais 2 ou 3. Por quê? Que haja um testemunho do que foi contado. Estamos sujeitos a contar errado? Sim, estamos sujeitos a contar errado, a cometer erros, mas não deliberado. E se for deliberado, vai ter que ter pacto do mal. Vai ter que ser 2 ou 3 combinados. E 2 ou 3 combinados, o castigo é dobrado, só para rimar. E Deus pesa a mão. Então repare o seguinte: Paulo falou, olha, vamos tomar alguns cuidados aqui preventivos nessa oferta. A honestidade de Paulo em administrar isso, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Ou seja, foi dada uma oferta para levar para essa pessoa aqui, e a oferta não chega para essa pessoa, como que é isso? Ou foi dado tanto e chega lá só 5%? Está errado. Teve uma situação numa igreja que a gente passou, foi bem interessante. Foi levantada uma oferta de uma pessoa. Aí é o cuidado que tem que se ter, né? A pessoa enredou uma história de que fulano estava doente, estava necessitado, mas convenceu até o pastor. Convenceu mesmo. A ponto de ser levantada uma oferta na igreja para aquela pessoa. Mas o Espírito Santo, que está acima dos nossos erros,
fez com que na hora que a pessoa estava saindo, chegasse uma pessoa de outra igreja. Mas quem que é esse aí? Não, fulano está assim, 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 um parente dele está doente, está enfermo, está hospitalizado. Ah não, conheço isso aí, já fez a mesma coisa na igreja. Aí a igreja deixou, né? Aí ele veio para pegar a oferta. Mas fulano, me dá o telefone de onde está internado teu parente. Não, mas está o lugar no seu telefone, mas dá o nome do hospital. Ah, não sei o nome do hospital. Mas em que cidade que é? É na cidade tal. Bom, lá só tem 2 hospitais, a gente vai ligar para os 2. Não, mas não precisa, não faz pronto. E começou a se esquivar. Aí ficou bravinho. Ah, vocês estão desconfiando de mim? Estou sim. Sim, estou. Ficou bravinho, saiu e nunca mais voltou. Era golpe. Aí, como já tinha arrecadado e não sabia como devolver, como é que eu vou provar que você deu 10 ou deu 20? Foi uma oferta voluntária. Decidiu-se veio aqueles que tinham ofertado para onde ia ser destinado aquele dinheiro. Aí abençoaram a vida de um seminarista lá que a esposa estava para ganhar neném. Indiretamente abençoou a vida também de um servo de Deus. Por isso tem que tomar cuidado. E a honestidade é administrar. Honestidade não só tua em dar, mas de ver a necessidade. Poxa, pastor, mas se eu chegar aí com uma receita, vocês vão dar o remédio? Não. A gente vai ver se tem a veracidade daquela receita, se você precisa, porque às vezes você está gastando errado e não tem dinheiro para comprar o remédio. Torra tudo do boteco e depois não consegue comprar 10 reais lá do remedinho que precisa. Exatamente. Por isso que os diáconos têm que ser criteriosos na assistência. Espera aí, não vou assistir só porque chegou e pediu, deixa eu ver se precisa mesmo. Por isso que o nosso critério é, chegou aqui pedindo, espera aí, vamos ver. Eu lembro logo quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui lá num lugar bem difícil, procurar uma pessoa que falou que precisou de ajuda, e não achei a pessoa. E ele me deu o endereço. E eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, eu queria ajudar, mas ele mentiu. Porque se realmente ele morasse aqui e a mulher dele estivesse grávida, estivesse precisando, a gente ia mover para ajudar. Mas ele fez quase eu chorar na hora que ele falou. Logo eu, né? Não sou muito difícil chorar, mas... E aquilo comoveu meu coração. Eu falei, não, me dá o teu endereço que a gente vai visitar você. E deu o endereço errado. Era golpe. Bom, se era golpe eu não sei, mas o endereço não batia. E aonde eu tirei informação, ninguém sabia daquela pessoa. E depois que eu desconfiei que eu estava entrando num lugar meio difícil, o pessoal começou a medir de cima e baixo. Eu nem me toquei disso, né? Vamos lá. Honestidade de Paulo. Os elogios de Paulo. O que Paulo está falando aqui? No verso 16 a 18, no verso 22 a 24. Paulo está falando de pessoas que eram honestas na administração e na presença de Deus. Estava falando, olha, assim como as pessoas foram fiéis, foram escolhidas pela igreja, eles vão estar ajudando na administração disso. Por quê? Quando eu falo de 2 ou 3, para que fique transparente as coisas. Quanto arrecadou? Arrecadou 500. Tinha 3 pessoas ali conferindo, ou 2. Vamos levar até lá? Não vai sozinho. Porque você vai sozinho, foi roubado. Quem prova que você foi roubado? Ou se foi embolsado? Entendeu? Há uma dificuldade nessa área também. E Paulo fez aqui diversos elogios a essas pessoas. A contribuição cristã é marcada por honestidade na administração, a fidelidade de Paulo, nós já vimos suas promessas, propósito de arrecadar. Ok. Vamos pensar em algumas coisas então em relação à contribuição. Como que você deve contribuir na igreja? Pastor, você não falou nada de dízimo, de oferta? Uma pessoa disse o seguinte uma vez: pastor, o dízimo é do Antigo Testamento. Possivelmente essa pessoa não leu a Bíblia. Eu poderia dar umas 3, 4 passagens do Novo Testamento que falam de dízimo. Só que dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Quando eu entendi isso, foi uma bênção na minha vida. Tem nada a ver com dinheiro. Dízimo é fidelidade.
Tudo é de Deus, eu devolvo uma parte porque é de Deus. Se não é meu, tem que eu ficar. E do que eu fico, também é de Deus. Então eu estou gerenciando o que Deus me dá. De forma que eu só posso entregar do que Deus me deu. Bom, entrega o dízimo. E a oferta? A oferta é o que vai além do dízimo. Mas pastor, isso é regra? Regra para quem crê. Para quem olha para Deus e vê que Ele está dando essa fidelidade no seu coração. Lembra que a gente falou de progressiva? De você perceber e compreender as coisas de Deus e viver essas coisas. E essas bênçãos só vão ser entendidas e compreendidas plenamente à medida que você cumpre. Ah, pastor, eu ganho tão pouquinho. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se você não consegue ser fiel no pouquinho, você vai ser fiel no montão? Uma vez eu brinquei com uma pessoa, falei, quem me dera dar um dízimo na igreja de 1 milhão? Tá doido? Por que dar 1 milhão na igreja? Falei, doido tá você, que se eu der 1 milhão, eu ganhei 10 milhões, meu irmão. Presta atenção. Você não sabe fazer conta? Tem gente que não sabe fazer conta, né? Se Deus me desse o privilégio de entregar 1 milhão na igreja, quanto que eu ganhei? 10 milhões. Não, 10 milhões, tirei um, vou ficar com 9. Então percebe que contribuir é uma dádiva, uma compreensão de fidelidade. Não tem nada a ver com dinheiro. Eu fico triste quando vejo irmãozinhos amarrados com a questão do dinheiro. Esquece dinheiro, irmão, esquece. Pastor, você é dizimista, não? Então não seja. Pastor, tinha um presbítero aqui que disse que orava a Deus para aumentar o dízimo dele. Se ele poder aumentar o dízimo dele. Ele orava assim. Para que ele possa contribuir mais, você tem que receber mais. Deus abençoe mais. Agora perceba o seguinte. Eu vou entregar para os pastores na paciência. Fique com você. Fique em nome de Jesus, não entrega não. Deus não quer isso. Eu vou me livrar desse negócio aqui que não vira maldição na minha mão. Não entrega assim. Vai virar tropeço de novo. Ou você faz de coração agradecido, ou então pode ficar para você que já está errado. O que a Elisa falou mesmo? Gratidão. Eu estou prestando culto também com as primícias da minha renda. Aí vamos supor, tem uma oferta e alguém está precisando e você tem condição de fazer. Seja o primeiro a ajudar. Mas no que é necessidade. Pastor, toda oferta que estiver na igreja eu tenho que entregar? Não. A oferta é que você entender que deve ajudar. Aquelas que Deus te preparou para ministrar. A oferta, completando como está com a oferta do tempo da gente. Eu vou falar um negócio aqui, talvez até para quebrar paradigma, tá? O que eu já usei de roupa usada, que os outros usam, mas para mim era nova, não estou nem aí. O que eu já usei de roupa de pessoas falecidas. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, a irmã chorava no culto, chorava. Eu falei, poxa, a mensagem deve estar tocando no coração dela. Sério mesmo, eu estava em Carapicuíba. Eu lembro até hoje dessa cena, a irmã emocionada, eu pregando, falei, poxa, a mensagem deve estar sendo forte no coração dela. E só ela, né? Aí no final ele saiu, ela comentou, foi para casa, aí a filha dela falou, pastor, minha irmã ficou tão emocionada, por quê? Estava usando a camisa do meu pai. Pior que não fazia 2 semanas que tinha falecido. Me deu com carinho, não vou usar uma camisa boa, bonita, falei, tá no corpo. Vesti e fui pregar. Mas nem me toquei, né? Devia ter dado um prazo maior. Então percebam, eu brinco com a minha esposa, o tal do desapego. O teu guarda-roupa está amarrotado, está cabendo mais nada. Desapega, irmão, abençoa outras vidas. Então não dá para vir mais, não entra mais ali, então o botão para. Volta e meia tem que fazer um limpa, compartilhar. E eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu já usei, uso,
E se me der e eu ver que está certo, eu uso sem problema. Ah, eu não uso roupa usada. É usada para o outro, você é nova, irmão. Presta atenção. É usada para o outro, você é novinha. Oi? Não tem crise com isso, querido. Ah, eu só uso de marca. Tira. A outra que não é de marca veste também. Não estou falando que é proibido usar de marca, mas estou falando, poxa, você não tem condição. Está comprando um tênis aí de R$1.000, em 10 de estação. Compra de 200, sei lá. Eu já vi gente que pegava calça, tirava de textura. Está enganando quem? Ela mesma. Enganando ela mesmo. Gente, a gente está falando aqui, falamos de dinheiro, aí foi mencionado o quê? Contribuir também com assistência. De repente uma roupa que alguém está precisando, sem constranger. Sem constranger. O que é constranger? Aí, seu pobre miserável, olha essa roupa aí, pastor. Você não mudar aquelas camisas sempre as mesmas. Eu vou falar um negócio também para vocês, presta atenção aqui. Tem hora que eu repito roupa, porque eu sou bem lerdo mesmo. E tem às vezes 10 camisas, é 2, 3 que eu uso. Mas a minha esposa me corrigir, eu falo, já fui com essa. Ah, o tempo que eu vestia calça marrom. O pessoal achava que só tinha uma calça, mas eu tinha 10 calças marrom. Eu lembro na igreja, o pessoal, pastor, você não tem outra calça? Não, tenho. É tudo marrom, era tudo marrom. Então, queridos, compartilhar, em amor, sem constranger. Quando a gente fala de contribuir em nome da igreja, por exemplo, eu, pastor Hélio, eu não vou pegar arrecadação para ninguém. Em nome da igreja, não. Geralmente nem eu nem o pastor Edith fazemos isso. Se precisa ser arrecadado alguma coisa em nome da igreja, a gente vai acionar dias diáconos. Por quê? Para ninguém ficar suspeitando de nós, que usamos da liderança para tentar arrecadar alguma coisa. Essa arrecadação é contada e destinada para aquilo que foi combinado. É lógico que eu acabo lidando com isso, porque eu também lido com a administração da igreja. Mas depois de ter passado por esse processo. Tá? Sim. E eu vejo assim, mano, você vem na igreja, não é para olhar a roupa do outro, não. Nem a chiqueza e nem o chiqueiro do outro. Presta bem atenção. Outra coisa, fulano mudou o cabelo, eu vou mudar também. Calma, não é por aí não. E outra coisa, igreja não é desfile de moda. Tá? Você vem aqui para cultuar o Senhor. Eu procuro ver a melhor roupa que eu tenho, mas não venho para que os outros vejam. Agora você tem que se vestir com modéstia e bom senso e vir segundo o que Deus te permite. Que aquela pessoa que veio com uma roupa mais pomposa, amém, tem condição que venha. Aquela que veio com mais simples, amém, que venha. Mas que um não julgue o outro. Que não pode ter esse julgamento. Só que às vezes, irmão, eu já vi caso também da pessoa que ela tem complexo. Poxa, eu não tenho aquela roupa, então não vou. Não, vem prestar culto a Deus. Venha prestar culto a Deus. Venha com a roupa que você tem, segundo que você tem condição, adorar a Deus. E que um não julgue o outro por aquilo que está vestindo, a menos que seja algo indecente. Aí tem que chamar atenção. O que é indecente? Irmãos, pede para Deus na frente do espelho. Deus vai revelar para você. Deus vai revelar.
Se o Senhor Jesus te aprovasse vir para o culto com aquela roupa, então tá, ninguém vai te censurar, mas se você chega e fica censura, poxa, não vale. Porque às vezes a tua roupa distrai a atenção do culto, uma roupa transparente, uma roupa muito decotada. A gente, graças a Deus, na igreja presbiteriana não tem uma doutrina de roupa para a mulher, tem doutrina de roupa. Qual que é a doutrina de roupa? Modéstia e bom senso. Então eu pergunto para o Senhor Jesus, se ele aprovar, vem. Se ele não aprovar, não usa nem na igreja, nem lá fora. E lá fora vai dar B.O. também, vai dar problema. Tá bom? E para os homens, mesma coisa, modéstia e bom senso. Então perceba o seguinte, você deve aplicar isso a todas as áreas da sua vida, a questão de contribuir, a questão de receber uma contribuição. Repare também o seguinte, Deus é dono dos céus e da terra. Deus é dono de sua vida. Então, se Ele tem suprido a tua vida, abençoe também a vida de outros. Mas abençoe como? De forma clara. Não vou estar na igreja não, eu vou administrar o que eu tenho. Uma vez eu fiz um desafio, falando, irmão, você está achando que essa igreja é desonesta? Seja fiel em outro, mas seja. Eu sei que não é desonesto, mas você está pensando assim? Porque tem ofertas que eu não faço pessoalmente, eu vou fazer via teatro. Até para a pessoa não ficar sabendo. Outra coisa, não tem esse negócio de dar e fazer propaganda. Oh, eu dei, aqui, ó. Vote em mim. Não faça isso. Então, realmente você vai ajudar alguém, que a tua ajuda chegue com discrição, ninguém precisa ficar sabendo. Tem casos que a igreja fica sabendo porque foi falado com a igreja. Mas não para ofender ninguém. Em nome de Jesus, por favor, não entenda isso. Às vezes é porque tinha que acionar a igreja mesmo. Mas geralmente quando a gente consegue ajudar sem acionar a igreja nem fica sabendo quem está recebendo ajuda. É lógico que dentro de critérios. O cara quer um dinheiro com uma vaidade. Não vai ter. Ele pediu um dinheiro, você está desconfiado. Vamos atrás para ver se é aquilo mesmo. Estamos sujeitos a errar? Sujeitos a errar. Mas não a ter maldade nesse erro. Eu lembro que eu já dei uma ajuda aqui nessa igreja ainda. Logo quando eu cheguei, depois eu vi que eu tinha feito errado. Eu não consegui confirmar. Eu dei ajuda e depois não consegui confirmar se ele precisava. Eu falei, eu errei. Chamei o pastor Alice, pedi perdão, expliquei. Ele me perdoou. Eu falei, poxa, que besteira. Eu tão, se dizendo tão esperto, caí nessa. Você vê que não tem esse negócio de esperteza, não. Às vezes as pessoas te enredam e você cai. Mas sem a maldade de querer cair. Sem a maldade de querer administrar errado. Bom? Contribuição cristã é um privilégio que Deus te dá. É uma bênção que Deus te dá. Seja questão de dízimo, seja questão de oferta, seja questão de valores em dinheiro, seja, por exemplo, um alimento, uma roupa. Suprir o irmãozinho numa necessidade específica. Às vezes a necessidade dele é aquele. E você vai lá e supre e abençoa com o que Deus te deu condição. Eu quero outro dia aqui falar sobre o tal do fiador. Vamos conversar sobre isso também. Nenhum irmão deve ficar de fiador se não tem condição de pagar. E se ficou e aceitou, e o outro não pagou, não fica reclamando, agora você vai ter que pagar. Ficar murmurando não vai resolver. Quer dizer, eu quero te explicar sobre isso. Alguma dúvida, pergunta? Alguém tem alguma questão? Tá, vamos ficar de pé então, vamos encerrar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem suprido a nossa vida, suprido a nossa igreja com o que é necessário. De forma, meu Deus, que também conseguimos, com a tua bênção, ajudar outros. Deus, nos põe um coração agradecido sempre, de reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E que se podemos ajudar, é porque o Senhor nos deu esse privilégio. Também, ó Deus, que aqueles que venham a receber essa ajuda, vejam que a tua boa mão vindo favorável a eles. Que nós não venhamos gerar constrangimento, vergonha para ninguém. Mas que em tudo aquilo que o Senhor permite, venhamos fazer para a tua honra e a tua glória. Leva o teu povo em paz. Abençoe a todos os lares.
E nos ilumine, Deus, para administrar certo aquilo que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.